Fala galera, tá começando mais um episódio, quinto episódio da série Aprendendo Protractor. Hoje a gente vai falar de algumas novas configurações que a gente consegue usar dentro do conf.js e também como que elas influenciam dentro dos testes. Vamos falar um pouquinho mais sobre algumas coisas novas que a gente vai estar usando em novos testes que eu criei para a gente estar evoluindo o nosso aprendizado aí com o Protractor. Então, para fins de eu estar apresentando algumas coisas novas, em vez de eu usar aquele conf.js que eu estava usando nos últimos episódios e aquele spec.js, eu criei um novo arquivo que é o conf.others.js e eu criei um spec.others.js que foi como se fossem outros projetos, então. Beleza. Conforme a gente já tinha no outro, eu estou rodando o Selenium Server no meu localhost, na porta 4444. Eu tenho aqui o meu array de specs, que nesse caso só estou passando um spec, que é o spec.others, que eu assim comentei. E aqui a gente já vê algumas configurações novas. Os testes que eu criei essa semana, para fins desse episódio aí, quem sabe dos próximos, foram baseados no site qualidade de software.com.br, para a gente fazer algumas coisas diferentes. Esse base URL ele significa que quando eu fizer um browser.get, se eu não passar nada, ele vai pelo menos acessar a minha URL base. Digamos que eu passe barra só, ele vai só colocar uma barra no final do combo ER. E isso serve para a gente poder navegar na aplicação só através das URLs relativas, e eu consigo trabalhar dessa forma, não precisando ter que passar a URL toda em todos os meus testes. Vou navegando só pelas URLs relativas. Depois a gente vai ver no teste ali. Eu estou aqui também com uma outra configuração de capabilities, onde ela tem várias coisas que eu posso colocar dentro desse objeto capabilities, mas para fins desse episódio aqui eu vou mostrar só esse browser name, onde eu estou passando aqui o Chrome, que já é o default, se eu não passo nada, mas aí a gente vai mostrar aqui rodando com Chrome, rodando com Firefox. Ou seja, basta eu trocar o browser name aqui de Chrome para Firefox, e quando eu rodar lá o protractor conf.others.js, em vez de ele rodar no Chrome, ele vai rodar no Firefox. E por último, está comentado aqui, a gente vai ver depois, eu tenho multi-capabilities, onde eu consigo passar mais de um browser name e ele vai rodar em paralelo o mesmo teste em diferentes browsers. Então, beleza. Vou abrir agora aqui o spec.others.js. Eu estou usando daquele helper que a gente criou no segundo episódio. Como a aplicação também não é uma aplicação Angular, eu estou colocando aqui o browse.ignore synchronization true para ele não procurar pelo Angular quando ele começar os testes com o Protractor. E eu criei aqui um describe other sites e eu criei 3 testes. O primeiro teste é exatamente um teste que a gente já tinha feito no primeiro e no segundo episódio, né? Que vai verificar que o site qualidadesoftware.com.br tem um logo. Foi simplesmente para fins de mostrar que eu posso fazer o uso daquele helper. Eu criei um teste que navega através das páginas do site pela URL relativa e um que faz uma busca. Então vamos abrir esse primeiro cara aqui. Esse primeiro cara aqui, diferente, deixa eu abrir o nosso spec antigo para vocês notarem a diferença. Vou minimizar esses outros 2 caras aqui. A diferença é que nesse primeiro teste aqui,
que a gente fez lá no primeiro episódio, eu estava fazendo no browser.get o get pela URL completa. Enquanto que aqui, como eu já estou usando a base URL, eu estou fazendo um browser.get no barra. Ou seja, como eu falei antes, ele vai colocar a barra no final do .com.br. E aí eu estou usando o helper, que verifica o element, a presença do elemento pelo ID. E aqui eu... Desculpa aí, galera, meio mal da garganta. E aqui eu fiz uma parada diferente. Apesar do do método do meu helper ser Verify Element Presence by ID, eu consigo, na verdade, passar um seletor CSS caso o primeiro item do meu seletor seja um ID. Porque como vocês viram naquele helper no passado, eu concateno uma hash com o que eu passo por parâmetro. Então, digamos que eu passe por parâmetro isso aqui, que é o que eu estou passando, wrapper espaço ponto logo espaço image, ele vai colocar um hash aqui na frente e o resto vai continuar igual. Então, se o primeiro elemento do meu seletor for um ID, já é o suficiente. Por isso eu consegui usar o mesmo helper. Então aqui não tem nada de novo, só o fato de que eu estou acessando a URL pela URL relativa. Beleza? Depois a gente vai ver rodando todos eles juntos, tá? Para fins de a gente economizar tempo. Depois eu tenho should navigate through the site pages by relative URL. Então, nesse cara aqui, eu armazenei na variável autor um elemento pelo seletor CSS que tem uma classe left container, uma classe marked title e um h3. Daí eu estou fazendo um browser.get pela URL relativa a barra tag barra Valmir Filho, que sou eu no caso, né? Eu tenho o prazer de fazer parte aí com, né, o pessoal do qualidadesoftware.com.br, uma vez que outra publica alguns posts que eu faço no meu blog. Até gostaria de deixar esse momento aqui para agradecer, porque me dá é legal, né? Me dá um pouco mais de visibilidade e eu consigo expor conteúdo para um público maior. E por final eu faço um expect, que o elemento authors.getText, que a gente usou no episódio 4, né, contenha o texto Valmir Filho. Então eu vou acessar aqui o site do Qualidade Software. Opa! Aquilo ali são outros experimentos que vai ficar para um outro episódio, que eu essa semana aprendi algumas coisas bem legais, novas aí, que eu vou estar preparando um episódio específico só sobre reportes de teste e tal, mas aqui eu consigo dar uma palhinha para vocês aqui, que eu tenho um HTML com resultados dos meus testes. Então tá, aqui está o site Qualidade Software. Se eu acessar aqui o meu nome, vocês veem que ele tem aqui, ó, a URL relativa é barra tags barra Valmir Filho. É exatamente o que eu vou acessar e vou verificar que aqui nesse elemento autor tem a string com o meu nome. Beleza? Então tá. E por último, já alguma coisinha nova também. Tá ruim a coisa. Por último, o teste de busca. Nesse teste aqui, eu estou armazenando numa variável um elemento que tem o ID S, que é exatamente esse campo de busca aqui. A gente vai inspecionar ele aqui. E ele é um input com um ID S. Engraçado esse ID, né? S. Mas é esse o ID. E o ID é único e é o suficiente para eu identificar esse elemento. E eu estou armazenando numa variável que eu chamei de result container com jQuery pelo seletor left container, que é, eu vou fazer uma busca por protractor aqui. Deixa eu mostrar para vocês. O teste vai fazer isso aqui, ele vai acessar a home,
ou não lembro se é na home. Ele vai acessar a partir da tag Valmir Filho, porque ele já vai estar lá. Ele vai procurar por Protractor e ele vai verificar que existem aqui. Deixa eu procurar. Que existem esses 3 posts meus aqui, ó, interagindo com elementos, dentro do iframe, um pouco mais de Protractor e dicas úteis com Protractor. Então, é exatamente isso que eu estou fazendo, né? Primeiro eu armazenei nas variáveis os elementos com os quais eu vou interagir ou fazer uma verificação. Fiz o get. Na verdade está aqui, eu estou fazendo um get para home. Fiz um get, um browser.get para home. Aí, conforme eu expliquei já no episódio 4, eu estou usando aqui do artifício do ponto then, porque o get retorna uma promessa. Então, browser.get, depois que tu resolver essa promessa, no campo search field, tu manda send keys e o texto protractor. Então, ele vai preencher aquele campo com esse texto e depois, no mesmo campo search field, send keys protractor.key.enter. Eu poderia também estar preenchendo e clicando aqui na lupa. Eu resolvi não clicar porque no episódio anterior a gente já viu como é que funciona o click, que é o elemento .click, abre e fecha parênteses. E aí eu quis, para fins de a gente aprender já mais alguma coisa nova, mostrar como que eu como que eu simulo um usuário pressionando uma tecla do teclado para interagir com a aplicação. Então a gente usa send keys, protractor.key, e daí a key que eu estou enviando, que no caso é o enter. E aí depois eu estou fazendo um expect, que o result container.getText contenha os três posts que eu tenho no qualidade de software relacionados a Protractor. Então ele vai procurar que tenha o texto de dicas úteis com Protractor, interagindo com elementos dentro de um iframe com Protractor e um pouco mais de Protractor. Então tá, galera. É isso aqui que eu tinha de novo para esse episódio 5. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa, tal. Então vamos rodar esses caras aqui para vocês verem agora a parada rodando. Então protractor conf.others, já que eu estou rodando o teste que está configurado em outro arquivo de configuração. Lembrando agora eu estou executando no Chrome, né? Tá aqui, ó, Chrome. Porque no meu arquivo de configuração tá o Chrome configurado. Rodou 3 testes, 5 assertions, nenhuma falha. Agora eu vou mudar o meu arquivo. Deixa eu fechar o helper aqui e fechar esse outro cara. Eu vou mudar aqui no meu arquivo de configuração para ele rodar no Firefox. Uma coisa que eu percebi, eu não sei por que está acontecendo, mas isso não está influenciando nos testes, é que quando ele está rodando no Firefox ele está abrindo essa janela aí de que o Firefox fechou inesperadamente, mas não está influenciando nos meus testes. Vou ignorar. E tu vê que ele abriu a aplicação no Firefox agora, ó. Procurou por Protractor, vai procurar ali e tal. Fechou. Então aqui a primeira vez ele rodou 3 testes e ele disse, ó, rodei no Chrome. Passou. Agora ele rodou os 3 testes e eu falou, ó, rodei no Firefox e passou também. Por último, eu vou comentar o Capabilities e vou descomentar o Multi-Capabilities. E vou rodar de novo. Agora vocês vão ver que ele vai rodar em paralelo o mesmo teste nos 2 navegadores. Então ele abriu aqui o Firefox, abriu aqui o Chrome, está rodando as coisas ao mesmo tempo. Uma coisa bem bacana que a gente vê que os testes duraram mais ou menos o mesmo tempo, né? Mas em algumas situações tu vê que o Chrome roda bem mais rápido. E aí ele te traz um resultado aqui das 2 instâncias que foram executadas, né? Então aqui, ó, o teste... Onde é que tá o meu
Aqui eu rodei, ele instanciou, parará, 3 testes, uma instância do WebDriver, still running. E aqui passou o segundo. Ele diz aqui, ó, Launcher Chrome 1 passed, Firefox 2 passed. Então, esse vídeo ficou ruim, esse monte de tosse minha aqui, né? Mas eu acho que deu para aprender alguma coisa. Por último, para fechar esse episódio, eu queria comentar com vocês que esse código todo, até esse episódio, já está publicado no meu GitHub, github.com, WLSF82, /Protractor Siri, e vocês podem aqui encontrar todos os arquivos. Eu criei um README também para explicar a ideia, e era isso daí, galera. Vou colocar uma musiquinha aqui para fins de não perder o costume. Agradeço mais uma vez aí. Falou! Para quem não conhece, isso aqui é Grammatic. Recomendo. Um abraço.